Qual é o motivo dessa enorme aglomeração? O registro é de 13 de maio de 1888, dia da assinatura da Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil. Mas ao contrário do que muita gente pensa, o processo de abolição da escravidão no Brasil foi bastante lento. A abolição da escravidão é o tema do Tempo de Estudar de hoje. Desde o início da colonização, houve escravidão. Ela foi a base da sociedade brasileira nos tempos da colônia e do Império, uma história de muita violência e exploração racial. A partir dos séculos XVIII e XIX, a escravidão começou a ser questionada na Europa. Primeiro por conta das ideias iluministas e liberais, a ideia de que as pessoas tinham alguns direitos fundamentais, como a liberdade, mas também por algumas razões econômicas. Alguns professores, por exemplo, dão mais destaque à questão de que o mundo tinha passado pela Revolução Industrial e não teria como ter capitalismo num mundo onde a mão de obra fosse escrava. Pode ser, isso é um dado importante também. No entanto, a gente tem que considerar todas essas ideias, tanto econômicas quanto culturais, para entender por que a escravidão começou a ser questionada na Europa. Agora sim. Dentro do Brasil, desde o início da colonização, existiam resistências desde culturais, como é o caso da capoeira, mas também os quilombos, que eram lugares para onde os escravos fugiam, uma espécie de um refúgio para ficar distantes da escravidão. Mesmo com essas resistências, o processo de abolição foi bastante lento e o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Vale a gente conferir mais de perto como foi esse processo. Quase 15 anos depois veio uma nova pressão de fora, a chamada Bill Aberdeen, que era uma lei lá da Inglaterra que permitia já viu isso? Que era uma lei que permitia que a Marinha Britânica aprisionasse em navios que estivessem trazendo escravos para as Américas. Com essa nova pressão vinda da Inglaterra, o governo brasileiro aprovou em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que abolia definitivamente o tráfico de escravos entre a África e o Brasil. Mais de 20 anos depois, na década de 1870, os movimentos abolicionistas se intensificaram no Brasil. Nomes como José do Patrocínio, Luiz Gama e Joaquim Nabuco passaram a defender abertamente o fim da escravidão no Brasil. Vale a gente lembrar que o Brasil tinha passado pela Guerra do Paraguai, onde os negros tiveram um papel muito importante da vitória do Brasil naquele conflito. Foi depois da guerra que o exército muda a postura com relação à escravidão, não aceitando mais o papel de aprisionar negros na condição de escravos. Em 1871, por exemplo, depois de intenso debate no parlamento brasileiro, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que libertava os nascidos após a assinatura da lei. Pensa aqui comigo por que esse debate era tão intenso. De um lado, você tinha quem estava defendendo a abolição da escravidão, mas do outro, uma elite poderosa que ainda usava os escravos como mão de obra. Uma nova lei abolicionista só viria em 1885, a que ficaria conhecida como Lei dos Sexagenários. Ela libertava os escravos que tinham mais de 60 anos, mas veja, com indenização aos antigos proprietários. Agora percebam um absurdo. Poucos escravos chegavam a essa idade, aos 60 anos. E quando tinham a liberação, segundo essa lei, era ainda mediante uma indenização, ou seja, o antigo proprietário recebia uma quantia do governo. Tá maluco? Depois de décadas dessa disputa, finalmente, em 13 de maio de 1888, a assinatura da Lei Áurea, que abolia definitivamente a escravidão no Brasil. Deixa eu pensar só uma deixa aqui para... Vale a gente lembrar uma coisa, já tem historiadores que mostram que a Lei Áurea, na prática, libertou poucos escravos, porque outros já haviam sido liberados pelas leis anteriores. Mas essa lei, ainda assim, foi muito importante, porque pela primeira vez na história do Brasil, brancos e negros foram iguais na lei. Não tinha pensado nisso. Mito ou verdade? A princesa Isabel foi a grande responsável pela assinatura da Lei Áurea. Bem, não é bem assim. Na verdade, a princesa de fato assinou essa lei tão importante, mas ela representava o imperador, que estava em viagem. Não foi uma atitude individual, uma vontade que fosse só dela, a princesa Isabel. Porque, apesar de pressões internas e externas, o processo de abolição no Brasil foi tão lento? Bem, essa você já deve ter conseguido responder. É porque ele envolvia interesses diversos da sociedade brasileira. Se por um lado tinha um grupo que já defendia abertamente a abolição, por outro tinham elites poderosas que utilizavam dos escravos como mão de obra e não queriam abrir mão desse privilégio. Lembrando então do que a gente falou hoje, a partir do século XIX surgem as primeiras leis abolicionistas. Em 1831 a chamada Lei para Inglês Ver, depois a Inglaterra aprova, lá no país deles, o Bill Aberdeen,
E com isso o governo brasileiro, em 1850, proíbe o tráfico de escravos, a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Mas até então, o tráfico era proibido, mas a escravidão continuava. Foi aí que vieram novas leis. Em 1871, a Lei do Ventre Livre. Em 1885, a Lei dos Sexagenários. Até que, finalmente, em 1888, a Lei Áurea. E hoje, quais tipos de mudanças importantes estão demorando a acontecer no Brasil? Você já parou para pensar nisso? Pergunte para o seu professor. Até a próxima. Bora. Você não está vendo que a boca tá assim de corujão. O que você espera que eu faça exatamente? Paranauê aqui. Até a próxima. Vai todo mundo. Valeu. Pode cortar ele. Cortar o que exatamente?